Estamos aí hoje, vamos começar nosso vídeo. Eu vou falar hoje sobre a restauração da monarquia no Brasil, né? Vou explicar aí para vocês o que é a monarquia, como funciona, como é que funcionava no tempo do Império do Brasil, né? Então vamos começar falando como funcionava, o que é a monarquia. Tem muita gente que pensa na monarquia já como filme da Disney, ou que eu já ouvi muita besteira também, assim, o Brasil vai virar uma monarquia, um cara que vai mandar em tudo, que nem lá na China, e não é isso. A monarquia do Brasil nunca foi isso. A monarquia brasileira sempre foi, desde o nosso fundador, Dom Pedro I. Dom Pedro I era um liberal, era um cara que era à frente da sua época, da sua época. A primeira Constituição que o Brasil teve, quem fez foi Dom Pedro I, que é a Constituição Imperial de 1824. Né? E como é que funciona essa monarquia? Por que a monarquia brasileira é diferente? A monarquia brasileira, a monarquia atual, a monarquia constitucional, a monarquia parlamentarista é uma monarquia democrática. Os países monarquistas são mais democráticos que as repúblicas atuais, né? Eu vou explicar para vocês assim, ó, com esse fluxograma aqui, ficou meio ruim de ver por causa da luz, mas eu vou explicar. Na base, nós temos cidadão. Como funcionam os cidadãos? Elegem seu representante, deputados e senadores que compõem o parlamento. E esse é o parlamento. Através de voto distrital. O que é? O mapa é dividido em distritos, não sei exatamente o tamanho, mas uma grande cidade às vezes vai dar 2 distritos, ou 2 pequenas cidades vai dar 1 distrito. E esses representantes têm essa proximidade com o povo. Então, geralmente, tu vai eleger alguém que tu conhece, direto ou indiretamente. Tu conhece aquela pessoa que tu elegeu, ou tu conhece alguém que conhece aquela pessoa, já conversou com aquela pessoa, porque é dividido em pequenas partes, esses representantes. Então, assim, ó, por exemplo, hoje em dia, dificilmente tu conhece alguém que tu elegeu, presidente, esse presidente que temos agora, ou o anterior. Tu que não é do eixo Rio-São Paulo, que, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, agora moro em Santa Catarina, tem gente de Santa Catarina, Paraná, dificilmente conheceu essas pessoas de conversar, assim, entendeu? Nesse sistema, os representantes são próximos e eles conhecem os problemas daquelas localidades a qual eles são eleitos para representar, que é o voto distrital. Essa é a primeira vantagem que torna mais democrático, é essa. Então, o povo escolhe o parlamento através de voto distrital. Essa é a primeira vantagem. Por exemplo, hoje, que torna mais democrático. Hoje, por exemplo, os 513 deputados que nós temos, se não me engano, na última eleição, 27 só foram eleitos por voto majoritário. O resto, entre os 513, foram eleitos por coeficiente eleitoral. Como é que é esse coeficiente eleitoral que eles chamam? É o seguinte: o partido que tem mais voto elege mais gente. Então, o que acontece? É a mesma coisa dizer que menos de 10% dos deputados que nós temos hoje foram escolhidos realmente pela maioria do povo. Entendeu? Os partidos que colocam. Tá. Então, o povo, através do voto distrital, elege o parlamento. E o que o parlamento faz? Bom, o parlamento autoriza a coroação do monarca ou declara seu impedimento também. Esse cara aí não vai poder ser imperador. Mas é o parlamento que determina, inclusive o casamento imperial também tem que ser autorizado pelo parlamento. O monarca não tem direito nem de casar com quem ele quer. O príncipe imperial, ele vai casar com alguém que a família aprove e o parlamento, que representa o país, aprove. Senão, para casar, ele vai ter que abdicar do trono. Entendeu? Porque o casamento real é um casamento entre nações, não é um casamento entre 2 pessoas. E o parlamento também determina quem será o governante e pode pedir sua demissão. Bom, agora vamos nessa parte aqui. Como assim vai definir o governante? Bom,
O parlamento vai formar uma lista tríplice com 3 nomes entre eles, entre aqueles que o povo elegeu, o povo vai eleger o parlamento, entre aqueles que o povo já escolheu, eles vão formar uma lista tríplice. Vão escolher 3 nomes, vão eleger 3 nomes, e o imperador vai aprovar um para ser o primeiro-ministro, que será o chefe de governo. Entendeu? Aí começa aqui, ó, imperador, ó, primeiro-ministro, chefe de governo, governa a nação, monta a sua equipe, gere as contas do país, implanta políticas e projetos e investe em recursos de Estado. Essa é a função do primeiro-ministro. Essa é a função dele. Entendeu? Ele é o que vai governar, não é o rei que vai governar o imperador. Quem vai governar é o primeiro-ministro. O imperador ele tem outra função, porque o imperador ele não é chefe de governo, o imperador é chefe de Estado. Quem faz o chefe de Estado? Modera o sistema, aconselha e fiscaliza o primeiro-ministro, dissolve o parlamento em caso de crise política e convoca novas eleições. Ou seja, se... Bom, agora vamos por partes. Se o primeiro-ministro não conseguir governar por algum motivo, se o primeiro-ministro tiver algum problema de não conseguir governar e o país começar a meio que querer entrar em crise, não tem crise. Não precisa fazer uma CPI, nada. O imperador simplesmente... Era uma lista tríplice. Então, o imperador pode tirar o primeiro-ministro e já automaticamente entra outro naquela mesma lista. Entendeu? Se não funcionar, o imperador pode repetir a mesma coisa. Né? Se o problema for o parlamento, o imperador pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. O imperador não escolhe, quem escolhe é o povo, ele só demite. Quem cria as leis é o parlamento e o primeiro-ministro. O imperador só sanciona ou veta, ele tem o poder de veto e ele é o chefe das Forças Armadas. Esse é o imperador. E o imperador é criado desde criança para ser chefe de Estado. Não é uma pessoa escolhida a esmo assim para ser chefe de Estado. Entendeu? Tu não tem ali que nem hoje, por exemplo, mas então qual é a vantagem? Porque o presidente nós votamos e nós tiramos. Nós não tiramos nada. O presidente só sai através de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Para que tenha um inquérito, o que é necessário para ter um inquérito? Um crime. Então nós nunca vamos ter, por exemplo, um presidente que foi impeachmentado por incompetência, entendeu? Ele só é impeachmentado se for cometido um crime. Se ele for um presidente incompetente, nós vamos passar 4 anos sofrendo. E nos processos de impeachment, nós temos uma crise política, entendeu? Na monarquia não tem crise política porque o imperador garante a estabilidade. O imperador garantindo a estabilidade política dá segurança para investimentos no país, o que dá uma estabilidade financeira. É isso aí. Entendeu? Uma das vantagens da restauração da monarquia é essa. Mas e quem que vai ser o imperador? Nós não temos ninguém que foi preparado para ser imperador. Na verdade, nós temos. Esse aqui é o imperador, o atual imperador do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Dom Bertrand é irmão de Dom Luís, que é o antigo chefe da Casa Imperial Brasileira, bisneto da princesa Isabel. Ele foi preparado desde criança para ser chefe de Estado. É um homem de uma profunda cultura e religiosidade. Entendeu? Ele é altamente preparado para ser chefe de Estado. O que mais que eu ia falar sobre esse assunto? Eu acho que as vantagens que não... Dom Bertrand é altamente um homem espiritualizado, um homem religioso. Qual é a vantagem de nós termos um chefe de Estado? Porque o Brasil é um país laico, né? Não, na verdade, a vantagem é aquela que eu falei. Se nós tivermos um líder que segue os 10 mandamentos,
toda a nação ganha. Não existe nenhuma religião que fale que alguma coisa dos 10 mandamentos é ruim. Não existe. Não matarás. Quem é que é a favor de matar? Quem é a favor de roubar? Quem é a favor de mentir? Ninguém. Então, é muito importante nós termos alguém. Porque o imperador, ele tem acima dele a Constituição brasileira. Ele não pode fazer nada contra a Constituição. E nem nada contra os 10 mandamentos. O imoral. Porque o imperador corre o risco de perder não só o trono para ele mesmo, como para toda a família dele. E outra coisa, qual é o pai que vai querer deixar seu filho mal? Nenhum pai vai querer deixar uma má herança para o filho. Essa é outra vantagem da monarquia. E outra vantagem ainda, que é a seguinte: o monarca, ele é meio a família imperial brasileira é aparentada da maioria das famílias reais da Europa, entendeu? Uma coisa que nós dizemos, vamos entregar o trono. Não existe família portuguesa, são brasileiros que estavam no exílio. Dom Bertrand nasceu na França, mas é brasileiro, foi registrado, naturalizado como brasileiro. Dom Rafael nasceu no Brasil. Dom Antônio, confesso que eu não sei se ele nasceu no Brasil, mas mesmo os que nasceram fora do Brasil nasceram no exílio por conta da expulsão que sofreram na República Brasileira. Tá? E aí eu acho que o vídeo é isso. Nós temos que restaurar o Brasil, salvar o nosso Brasil, deixar que existem inúmeras vantagens do Brasil ser uma monarquia, inclusive vantagens psicológicas, porque o povo se sente muito mais muito melhor em dizer que nós vivemos num império do que nós vivemos numa república. É uma vantagem psicológica, né? Nossa cultura é monarquista, nós não temos uma cultura republicana. É isso aí. Eu queria falar hoje, era só isso. Daniel brasileiro.